Bom, nós vamos falar sobre o vitiligo. Nosso grupo é composto por Amanda Novaes, Ana Oliveira, Jocineide da Silva e Igor Andrade. Vitiligo é uma palavra derivada do grego que tem o seu significado manchas de um bezerro. Essa patologia causa a perda da pigmentação pela ausência dos melanócitos, que é o que dá cor à nossa pele. O vitiligo acomete em torno de 1% da população mundial, e cerca de 30% já teve algum caso familiar. Geralmente, as manifestações clínicas têm o seu início entre os 20 e 30 anos, mas elas podem ocorrer também na infância e na adolescência. O vitiligo tem características autoimunes associadas a anticorpos específicos. Os melanócitos são destruídos pelas células T específicas do antígeno, levando a uma despigmentação irregular. Mas vale ressaltar que ainda não tem uma causa específica da doença. Os estudos sugerem que seja genética, né, com base no vitiligo poligênico. E por isso que tem a questão do histórico familiar, né, que a maioria dos casos, né, 30%, tem histórico familiar, o que tem indícios, então, de ser uma doença genética. As manifestações clínicas são o aparecimento de manchas hipocrômicas, que seria uma menor pigmentação da cor natural da nossa pele, progredindo para manchas acrômicas, que seria a ausência total da pigmentação da pele. Em alguns casos, os pacientes sentem dor e sensibilidade na área afetada. Geralmente essas lesões aparecem em diferentes regiões, mas as áreas mais comuns são o rosto, tronco, braços e as mãos. Fisiopatologia. A alta imunidade resulta na morte dos melanócitos, o que induz uma resposta imune humoral a partir da liberação dos antígenos intracelulares. O vitiligo está associado a diversas doenças autoimunes, inclusive endocrinopatia, como a doença tireoidiana, com presenças de anticorpos. Subtipos da doença: vitiligo mucoso. A membrana mucosa são exclusivamente acometidas, preferencialmente em locais de traumas leves por ficção. Pode se desenvolver também através de cicatrizes por ferimento. Esse tipo de vitiligo também afeta a via oral e mucosa genital. Vitiligo acrofacial. Afeta as áreas faciais, preferencialmente as extremidades distais. O vitiligo periofacial envolve a pele da face, da cabeça, em volta dos olhos, nariz, ouvido, mãos, pés, boca. Elas são comuns geralmente nessas regiões. O vitiligo generalizado são manchas simétricas acometido nos membros locais e em ambos os lados do corpo. O vitiligo generalizado pode evoluir rápido ou lentamente e pode ainda estabilizar depois de um determinado tempo. Vitiligo universal. É um tipo raro, acomete mais de 70% do corpo. Como nós vimos aí na figura, que a gente vê que a pessoa praticamente, o corpo dela está todo tomado pelas manchas brancas, né? A gente vê poucos pontinhos da cor da pele da pessoa. O vitiligo segmentar é a forma mais comum e consiste na presença de uma manchas branca em um lado do corpo, geralmente respeitando a linha medial corporal. Ele chega a atingir até os pelos daquele local onde tem a mancha. Geralmente esses pelos acostumam ficar branco da cor da mancha daquele local. Pode atingir 2 ou mais segmentos e até ocorrer distribuições segmentares bilateral. Então ele pode, do momento que desenvolveu de um lado, ele pode desenvolver do outro lado e seguir juntos.
a ligação do vitiligo e outras disfunções. O vitiligo ele pode ter ligação com problemas da natureza auditiva, por possuir melanócitos no labirinto membranoso do ouvido interno, a doença tireoidiana, com presença de autoanticorpos, anomalias pigmentares da íris e retina, e a exoftalmia, associada à doença de Graves sem alteração de acuidade visual. O diagnóstico. O diagnóstico é feito essencialmente clínico, pois as manchas hipopigmentadas geralmente têm localização e distribuições diferentes. Luz de Wold, que pode ajudar na detecção da doença em pacientes de pele branca. Exames laboratoriais como hemograma completo, glicemia, T4 livre, TSH, anticorpo antitireoglobulina, anticorpo antitireoperoxidase, fator reumatoide e anticorpo antinuclear. E também pode ser feito através de amostras de biópsias para imunofluorescência. Boa noite, meu nome é Igor Andrade e eu vou falar um pouco sobre o tratamento do vitiligo. Atualmente, existem diversas opções terapêuticas que são utilizadas para o tratamento da doença. E essas opções terapêuticas, elas têm apresentado ótimos resultados para o tratamento da doença, embora nós não podemos falar de uma cura para esses pacientes. Basta o paciente realizar um acompanhamento médico correto, né, com um bom profissional e estar seguindo de forma adequada a opção terapêutica, a indicação que o médico realizou, passou para esse paciente para adquirir bons resultados. Esse tratamento ele vai visar cessar o aumento das lesões, a estabilização do quadro e também buscar a repigmentação da pele. Existem diversos medicamentos que vão induzir essa repigmentação das regiões que foram afetadas, como tracolimos, derivados de vitamina D, e os corticosteroides. Esses corticosteroides, eles visam modificar ou simular efeitos hormonais, que muitas vezes vão reduzir a inflamação ou aumentar o crescimento e a reparação do tecido daquela região que foi afetada. Além disso, pode ser utilizada a fototerapia com a radiação ultravioleta B, banda estreita, que é indicada para quase todas as formas do vitiligo, apresentando ótimos resultados, principalmente nos pacientes que apresentam lesões na região da face e do tronco. Além da fototerapia com ultravioleta B, pode ser utilizado também com a ultravioleta A, que é a chamada pulvoterapia. Além dessas duas formas de tratamento, pode ser utilizadas tecnologias com o auxílio do laser, bem como técnicas cirúrgicas, que vão incluir o mini enxerto, transplante de célula epidérmica, um processo de camuflagem na região da lesão, a despigmentação e ainda pode ser utilizada também a fitoterapia. Essa fitoterapia vão utilizar medicamentos especiais que são agentes fotossensibilizantes que, ativados com a luz, eles vão visar matar as células cancerosas daquela região que está sendo afetada. Esses agentes de despigmentação, eles vão buscar realizar um clareamento da cor da pele, alvejar aquela região afetada, e alguns também eles vão reduzir o inchaço que está sendo causado naquela região. Além desses procedimentos cirúrgicos, pode ser feito também o transplante de melanócitos, que esses melanócitos são células que são responsáveis por produzir melanina, que dá a pigmentação à cor da pele. Essas células são derivadas da crista neural, que não estão localizadas apenas na camada inferior da epiderme, como também elas estão presentes na região do ouvido interno, do epitélio vaginal, meninge, olho, nos ossos e até mesmo no coração. Além disso, é de extrema importância realizar o uso de protetor solar, não apenas em pacientes com vitiligo, mas também como uma forma de prevenção, tendo em vista que esse protetor solar ele vai proteger nossa pele contra os raios ultravioletas que vão danificar nossa pele ao longo do tempo. A terapia
de luz ultravioleta. Também ela é utilizada para doenças cutâneas graves, juntamente com um determinado medicamento que vai aumentar essa absorção da luz que é empregada na terapia. E a terapia fotodinâmica, que é um tratamento que vai, com esses medicamentos especiais, vão estar auxiliando também, juntamente com outra técnica previamente passada por um dermatologista e um médico especialista também, que esteja realizando o acompanhamento do paciente, tendo ali todo o seu histórico clínico, vai indicar alguma terapia fotodinâmica a que vai se adequar melhor ao quadro clínico desse paciente, tendo em vista que o tratamento da vitiligo ele é tido de forma individual, ele é individualizado e deve ser discutido justamente com o médico especialista ou dermatologista, conforme as características de cada paciente, o histórico da doença, o estágio em que ela se apresenta no indivíduo e tendo em vista que os resultados eles vão variar de pessoa para pessoa, justamente porque a doença ela se apresenta de uma forma diferente em cada indivíduo. Por isso, somente um profissional extremamente qualificado vai poder indicar a melhor opção, o melhor tratamento para aquele paciente. Nós vamos passar um vídeo de um relato de uma pessoa que tem o vitiligo, que vai contar um pouquinho como é conviver com essa doença, conviver com esse quadro, essas lesões na pele. Olá, boa noite. Meu nome é Cananda e eu vim falar brevemente para vocês como é viver com vitiligo. E, sinceramente, viver com vitiligo para mim é viver uma vida normal, pois o vitiligo ele não me atrapalha, não me empata e ir a lugar nenhum. Eu apenas preciso ter um cuidado extra quando vou à praia ou quando vou me expor por determinado tempo ao sol. Eu preciso, além de usar um protetor solar mais potente, eu preciso retocar ele mais vezes do que o normal. E para mim isso não é problema algum. Quando eu fui diagnosticada com vitiligo, eu fui submetida a um tratamento no qual eu tinha hora marcada para tomar remédio, uma hora marcada para tomar um banho de sol. Inclusive, eu precisei até mudar minha turma na escola. E como eu era criança, aquilo me impactou muito negativamente. Hoje eu aceitei o vitiligo da maneira como ele é. Eu, por conta própria, abandonei o tratamento. Eu decidi que seria melhor eu deixar ele livre à vontade, porque eu sei que mesmo fazendo o tratamento, eu não estou livre de que ele aumente e também não é uma certeza de que ele vá diminuir. As minhas manchas, elas são concentradas na região dos pés e nas regiões íntimas. Eu tenho atualmente a minha virilha quase toda tomada por uma mancha. Eu tenho uma outra mancha que sai de dentro do meu umbigo. Tenho manchas nos meus seios. E isso para mim é absolutamente normal. Eu tenho convivido com essas manchas a minha vida toda e aprendido que certos comentários negativos dizem mais a respeito de quem está falando do que de mim. Porque se a pessoa que está falando não está aceitando algo que não está em seu corpo, que está no meu, ela só está mostrando que ela não é uma pessoa digna da minha amizade. O vitiligo, como eu já falei, ele é apenas uma mancha que não me incomoda e que não me atrapalha em nada na minha vida. Eu vivo uma vida absolutamente normal com ele.